Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professora Cris Miura da Pontui, Plataforma Inteligente de Redação. Galera, esta aula faz parte do nosso curso extensivo de redação Enem e Estaduais SP. Lembrando que a Pontui é a única plataforma que corrige o seu texto, explica e soluciona todos os erros por meio de uma gravação. Então, se você quiser curtir, se você quiser conhecer e compartilhar o que a gente faz, acesse a nossa página, tanto no Face como também o nosso site. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre titulação. Será que eu pulo linha depois do título? Será que eu coloco ponto final? E aí, será que as universidades pedem ou não pedem título? E o principal, qual que é a diferença de título, tema e tese? Segura aí então, porque depois da vinheta você vai saber todas as respostas para essas perguntas. Um grande abraço! Pessoal, lembrando então que eu gosto até de brincar que a titulação, ela é a essência do seu texto, tá? Cris, que nada a ver essa essência aí que você colocou. Não, é só para vocês lembrarem que o título é a essência do seu texto. Se ele é a essência, em outras palavras, é como se em uma frase você pudesse resumir aquilo que o seu texto quer falar. Então, assim, vamos repassar um pouquinho. A gente falou do padrão estético, né? O que acontece na prática, falei um pouquinho da questão teórica e agora a gente entra no título. De novo, o título é um resumo da essência do seu texto. Vamos pensar então como que ele pode ser feito? Seguinte, a letra maiúscula, somente se for nome próprio, como eu disse para vocês, e se estiver no início da frase. Do contrário, você não vai usar a letra maiúscula. E uma frase nominal como esta daqui, ó, política e educação no Brasil, ou seja, você só traz uma referência geral do seu texto, você não vai usar o ponto final. Agora, e uma frase como esta daqui, que na verdade é uma oração, porque eu tenho verbo, a política é a base da educação no Brasil. Aí sim você vai colocar o ponto final. Certo? Então, em frases nominais, ou seja, que só possuem nomes, você não vai utilizar o ponto final. Já em frases com o verbo, né, com frases que demonstrem o que tem o verbo como central da frase, você utiliza o ponto final. Certo? Localização, sempre na primeira linha. Como eu mostrei para vocês, nunca pule linha. E se você não for começar o título, inicie o texto na primeira linha. Então vamos lá. O título, onde que ele tem que estar localizado? Na primeira linha, ok? Então tranquilo, na primeira linha, vou lá, coloco meu título, lindo, maravilhoso. Depois que você colocar o título, você não vai pular linhas. Você vai manter direto ali na sequência. Agora, se você não for começar, se você não for iniciar com um título, você já começa o texto na primeira linha. Você não pula a linha. Ok? Estética ainda considerando a questão do título. Você sempre vai usar a caneta preta, que é a caneta que você vai usar para prova esferográfica, de tubo branco, principalmente para o Enem. Não vai sublinhar e não precisa escrever a palavra título, e aí você põe 2 pontos e aqui na frente coloca o título, tá? Isso aqui é meio óbvio, mas como eu disse, o óbvio tem que ser dito em muitos momentos. Outra questão, moçada. E aí pensando já com algo bem pontual, algo mais conceitual. Então a gente tem na redação, esse que não está interligado, mas é importante falar. Eu tenho tema, eu tenho tese e eu tenho título, certo? Diferença, tema é o recorte de um assunto. Eu tenho um assunto, por exemplo, como violência, certo? E aí eu digo que o tema da redação sobre a qual você vai escrever é violência contra mulher. Mais pra frente a gente vai ver isso de uma forma bem mais detalhada. Então isso daqui é o assunto e aqui você tem um tema, ok? Então o tema é um recorte do que é exigido na prova. Como eu disse lá em cima, como garantir a liberdade da informação e evitar abusos no meio de comunicação, certo? Isso daqui é o tema da prova. O que é a tese, pessoal? A tese é o meu posicionamento com relação ao tema.
Então eu digo que a minha tese é a de que para se garantir a liberdade, é necessário garantir a liberdade nos meios de comunicação e para isso deve ser feito argumento 1 e argumento 2, fechou? Então é o meu posicionamento com relação ao tema. Agora, o título é a identificação que eu vou atribuir à minha redação, ao meu texto como um todo. E que não vai ser igual ao tema e que não é igual à tese, ok? Então, ele vai estar lá na minha primeira linha e ele vai significar o todo, é o resumo do meu texto. Certo? Deu para entender? Então, resumindo aqui. Tema, recorte de um assunto, tese, posicionamento, título, o nome que você dá ao todo do texto, ou seja, um resumo geral em poucas linhas, em uma linha, na verdade, com relação ao texto. Outros aspectos importantíssimos com relação à titulação. Primeiro, escreva títulos curtos. Gente, tome cuidado, eu já vi títulos, então eu tô aqui com a folha de redação, né? Aí o cara vem escrevendo o título, ele empolga, agora que ele vê já passou para a segunda linha. Não, você vai trabalhar com títulos curtos, com títulos bem resumidos. Lembre-se sempre de que o título ele tem que ser simples, muito simples, e ele tem que ter essência. Não é porque ele é simples que ele não vai ter profundidade, não vai ter discussão, não vai ter algo ali que vai chamar o leitor para o texto. Ao contrário, ele vai ter essência. Então, curto, simples, porém com essência. Outra questão importantíssima. Você precisa saber, lembre-se de que eu falei sobre edital lá atrás, a questão do edital e tudo mais. Você precisa saber se a prova ela exige titulação. Então, especificamente, eu vou falar aqui das 4 que a gente trabalha no curso. A USP, até 2017, 2017/18, trabalhou com um título obrigatório. E já a Unesp e o Enem com titulação opcional. Cris, e a Unicamp? A Unicamp, ela depende do gênero textual cobrado. Cris, como assim depende do gênero textual cobrado? Se você perdeu essa aula, volte lá no nosso material e assista a aula sobre gênero textual. Por quê? Se você estiver escrevendo um artigo de opinião, parte-se do pressuposto que a estrutura textual do artigo de opinião, ela exige título. Agora, se você for escrever uma carta de leitor, que embora ambos estejam na tipologia argumentativa, aqui não tem título. Ou seja, você vai desrespeitar o gênero textual. Gente, eu chamo muita atenção com relação a isso, porque tem muita gente que faz isso, viu? Parece bobeira, mas na hora da prova o cara tá pressionado, ele faz. Então, com relação ao Unicamp, você não vai utilizar o gênero, não vai utilizar o título se não souber qual é o gênero, ok?